O que exatamente é o jejum? Por que ele tem uma presença tão marcante na Bíblia e continua sendo praticado por muitos cristãos até os dias de hoje? O jejum é uma prática antiga que vai além de simplesmente deixar de comer. Ele carrega um propósito espiritual profundo, uma busca por algo maior, uma maneira de se conectar com Deus de forma mais intensa. Hoje vamos explorar o significado, a importância e os diferentes momentos em que o jejum aparece nas Escrituras. Prepare-se para entender como o jejum pode transformar sua vida espiritual. Na Bíblia, o jejum é apresentado como uma prática de autonegação que ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus. Ele surge em momentos críticos, quando os servos de Deus precisavam de orientação, socorro ou arrependimento. Mas o que o jejum realmente significa? Ele é uma forma de mostrar a Deus que estamos buscando algo mais profundo do que as necessidades físicas. É abrir mão de uma necessidade básica como o alimento para focar em uma necessidade espiritual maior. Por exemplo, no Antigo Testamento, o jejum era frequentemente praticado em tempos de crise ou perigo iminente. Vamos começar com um dos exemplos mais marcantes, o jejum de Moisés. Quando ele subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Imagine isso, 40 dias sem comer ou beber, totalmente focado em sua comunhão com Deus. Esse foi um dos momentos mais sagrados da história de Israel. Moisés estava diante de Deus, prestes a receber as leis que moldariam o destino de toda uma nação. O jejum aqui não era um simples sacrifício físico, mas uma preparação espiritual para algo grandioso. Outro exemplo que vemos no Antigo Testamento é o de Ester. Quando o povo judeu estava sob a ameaça de extermínio, Ester pediu a seu povo que jejuasse por 3 dias. Ela sabia que precisava da intervenção divina antes de arriscar sua vida ao se aproximar do rei. Esse jejum foi um clamor por socorro, uma busca desesperada pela proteção de Deus. E Deus respondeu. O povo foi salvo, e mais uma vez vemos como o jejum é uma ferramenta poderosa de súplica. Agora vamos falar sobre Jonas e os ninivitas. Após Jonas ter pregado o arrependimento para o povo de Nínive, o rei declarou um jejum para toda a cidade. Até os animais participaram. Esse jejum foi uma forma de arrependimento sincero, e Deus, vendo o coração contrito do povo, decidiu não destruir Nínive. O jejum aqui não era apenas uma abstinência de alimentos, mas uma declaração coletiva de submissão à vontade de Deus. Esses são apenas alguns exemplos do Antigo Testamento, mas o jejum também aparece com grande destaque no Novo Testamento. Jesus, o próprio Filho de Deus, praticou o jejum. Antes de iniciar seu ministério público, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse período, ele enfrentou tentações de Satanás. Aqui, o jejum não foi apenas uma preparação física, mas uma preparação espiritual para a grande missão que estava à frente. Jesus estava se preparando para enfrentar os desafios, pregar o reino de Deus e, por fim, oferecer a sua vida por todos nós. Mas Jesus não apenas jejuou, ele também ensinou sobre o jejum. No Sermão da Montanha, ele advertiu seus discípulos a não jejuarem para serem vistos pelos homens. Os fariseus, líderes religiosos da época, costumavam jejuar de forma ostentosa, para que todos vissem sua piedade. Mas Jesus nos ensinou que o verdadeiro jejum deve ser feito em segredo, apenas entre nós e Deus. Ele disse, quando jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Aqui vemos que o jejum, segundo Jesus, é uma prática íntima, uma comunicação direta com Deus, sem a necessidade de exibição. O jejum não é uma performance para os outros, mas um ato de devoção sincera. Mas o que mais a Bíblia nos ensina sobre o jejum? Em Isaías 58, Deus fala sobre o que ele realmente deseja de um jejum. Não é apenas o ato de deixar de comer,
mas um jejum que envolva justiça e misericórdia. Ele diz: o jejum que desejo não é este, que soltem as correntes da injustiça, desfaçam as cordas do jugo, ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? O verdadeiro jejum, segundo Deus, é acompanhado de ações justas e de amor ao próximo. Não é suficiente apenas se abster de alimentos. Precisamos também viver de acordo com os valores de justiça e misericórdia. Ao longo da história, cristãos têm continuado a praticar o jejum como uma forma de se aproximar de Deus, buscar orientação ou se preparar para momentos importantes. O jejum é uma prática que nos ensina disciplina, nos ajuda a focar no espiritual e a buscar a vontade de Deus de maneira mais profunda. Se você nunca jejuou, talvez este seja o momento de considerar essa prática. Não é necessário começar com um jejum longo ou extremo. O mais importante é a intenção do coração. O jejum pode ser feito de várias formas. Pode ser um jejum total, como os de Moisés e Jesus, ou pode ser um jejum parcial, como o de Daniel, que deixou de comer certos tipos de alimentos por um período. Independentemente do tipo de jejum, o que realmente importa é a postura do coração ao buscar a Deus. Então, se você está buscando orientação de Deus, passando por um momento difícil ou simplesmente querendo se aproximar mais dele, considere jejuar. E ao fazer isso, lembre-se de orar. O jejum e a oração andam de mãos dadas. O jejum sem oração é apenas uma dieta. O jejum com oração é uma forma poderosa de nos aproximarmos do nosso Criador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui sempre trazemos conteúdos que ajudam a aprofundar o entendimento da Palavra de Deus e a fortalecer a sua fé. Deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E claro, ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo. Nos vemos no próximo conteúdo e que Deus te abençoe grandemente em sua jornada espiritual.